Oi gente, tudo bem com vocês? Sou a Bia Maia. Sejam bem-vindos à TV Maia Ação. No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre a série Dingive. Não pronuncia sobre essa série. Antes de começar, por favor, deixa seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então, bora lá pro vídeo. Ser um herói não tem a ver com glória. A série Give Eve estreou finalmente na Prime Video e a Prime Video, né, no caso, estreou os 3 primeiros episódios. Então eu vou fazer primeiras impressões sobre a série e depois de ser lançada todos os episódios eu vou vir aqui novamente falar sobre a temporada inteira. Então aguarde, vai ter um vídeo completo sobre a temporada inteira. E a série Sim, né, no caso, Give Eve, adaptada uma história em quadrinhos chamada The Boys I Got to Go Now. Não sei se eu falei certo, mas a série, né, no caso, foi spin-off da série The Boys. Então, essa série The Boys fez muito sucesso e finalmente a Prime Video fez uma nova série falando sobre o universo de The Boys. Então, essa série, né, no caso, história de alunos talentosos põem os limites morais a provas competitivas para melhor lugar no ranking da universidade e uma chance de se juntar ao set. A equipe de elite da Volt, quando os segredos obscuros da própria universidade vem à tona. Eles, no caso, devem decidir que tipo de heróis querem ser. Então, a série, no caso, fala sobre isso. E sobre o elenco dessa série, a gente tem como Jess Clare, Chance Perdone, Lizzie Broadway, Ed Phillips, Lone Storr, Asa Germain e Shirley Cohn. Esse, no caso, é o elenco principal da série. E vamos falar sobre os personagens principais. A gente tem a Marie, ela, né, no caso, começa a série. A gente vê a história delas, bem complicada, né, no caso. Ela, praticamente, o poder dela, né, no caso, controlar o sangue. Então, quando ela, 8 anos depois, né, no caso, do acontecimento de The Boys, né, se passa 8 anos depois, e ela, no caso, é adolescente, e ela teve sua primeira menstruação, e sem querer, ela, né, no caso, mata os seus pais. Então ela acaba descobrindo os seus poderes desse jeito, e tendo esse acidente de ter matado os pais dela. Porém, ela, no caso, ela tem uma irmã mais nova, mas infelizmente as duas foram afastadas e a irmã dela mais nova, ela foi adotada por outra família. E ela, no caso, ela cresceu em um orfanato, eu acho que esse é o nome, orfanato de subadotados, né, no caso. E lá, ela chegar a uma certa idade, ela, né, no caso, consegue uma bolsa para a universidade, o SET, né? Aí ela consegue essa bolsa e lá, né, no caso, ela outras pessoas, principalmente a sua colega de quarto, e conhece as outras pessoas. A sua colega de quarto se chama Emma, e as outras pessoas que ela conhece, o Luke, a Kate, que os dois são namorados, o Jordan e o Andy. O Andy vamos falar um pouquinho dele. Ele começa na série como se fosse dando em cima dela, querendo alguma coisa, algo mais. Porém, ele, no caso, convida ela para sair à noite. Porém, ele, né, no caso, teve um acidente em seus poderes, né, no caso, ele acaba ferindo uma pessoa. Porém, graças a Mary, né, no caso, ela consegue salvar essa pessoa e ela, né, no caso, fica famosa, né, no caso. O pessoal, né, que tava nesse bar, né,
acabam, né, no caso, gravando ela nesse momento quando ela tá salvando essa pessoa ferida. Já as outras pessoas, como o Luke, a Kate, o Jordan e o Ander, né, no caso, fugiram e, né, no caso, deixaram ela lá. Foi um momento bem desgastante para ela, mas foi um momento que ela não confia neles. Porém, ao decorrer da série, coisas, principalmente com o Luke, a gente tem uma introdução do personagem dele, que deu um sermão 3 anos antes, né? O irmão dele, chamado Seth, ele tem problema de saúde, e por causa desse problema de saúde, ele veio falecer. Porém, durante esses 3 anos desse falecimento do irmão, o Luke, ele tem algumas visões sobre o Seth, e principalmente a gente vê que, no caso, fica escutando ele. Então a gente fica em dúvida, será que aquilo é no caso real, se está realmente acontecendo ou não. Porém, durante esse primeiro episódio, né, que a gente vai entendendo um pouco mais, o Sam na verdade está vivo, porque ele quer salvar o seu irmão, porém ele vai lá, né, no caso, enfrentar o professor, ele acaba matando o professor chamado Brink. Ele acaba matando ele, porém a Mary vai lá, né, no caso. Detalhe, tinha esquecido de falar antes. Depois desse acontecimento lá do bar, que, né, no caso aconteceu, o professor, ele acaba expulsando a Mary por ter feito isso, não por ter salvado ela, né, a moça de lá, mas sim ele queria culpar alguém, né, que estava lá, porém ele não por nenhum desses 5, né. Em vez de ele culpar, em vez do Luke, da Kate, do Jordan e do Ander, ele no caso culpa ela. Foi um erro, mas ele não precisava ter feito isso, de expulsar ela, mas o Luke acaba matando ele porque ele queria a verdade sobre o Seth. Porém, depois de ele ter matado ele, a Mary foi lá de novo na cela dele, viu tudo aquilo e, né, no caso, o Luke tenta matar ela. Porém, o Jordan, né, no caso, tenta salvar ela, tudo isso. E durante esses acontecimentos de briga, né, no caso, o Luke, ele acaba se matando. Um momento bem intenso da série. Eu fiquei bem chocada com aquilo. Mas a gente vê que depois a gente vai entendendo o porquê, né? No caso, o Luke fez isso. Então, o e a Kate, né, no caso, eles ficam investigando esse caso. E o outro lado, a gente vê que a Mary, ela, no caso, vira uma celebridade. Então, durante esse tempo, a gente vai entendendo o porquê dela, né, não tá fazendo isso. Ela é caloura, e durante esse meio que isso, ela acaba ficando no 5 lá no ranking. Então ela já estava famosa por causa disso. E todo mundo, né, no caso dessa universidade, está falando que foi ela que, né, no caso, enfrentou o Luke, foi ela que lutou junto com ele, mas isso não é verdade. Foi o Jordan, né, no caso, que lutou contra ele, e ela fica recebendo esses créditos por causa disso, coisas que não fez. Então a gente vai entendendo um pouco a dela, um ponto do lado do Jordan, principalmente, que ele tem questões de problemas com os pais, que os pais não aceitam sobre os poderes dele, né, no caso, que ele tem um poder maravilhoso, principalmente de metamorfose, acho que eu falei certo, vira mulher, vira homem. Então o poder dele é massa, mas esse probleminha entre os dois. Porém, lá no outro lado da história, a gente tem um outro problema sobre a Emma, que é amiga da e também colega de quarto.
a gente tem o contexto sobre um pouquinho da vida dela. Ela, né, no caso, é ficar pequena, desse tamanhinho. Porém, para ela ficar pequena, ela precisa vomitar. Então, ela, dela, né, no caso, a pessoa que é ela que vai lá fazer um trabalho com ela, ela espana esse segredo e todo mundo fica sabendo o que faz para ficar pequena. Então, todo mundo faz bullying com ela por causa disso. Antes disso, todo mundo saber sobre isso, eles, no caso, já faziam bullying, mas não era tão grave. Mas quando sabe esse segredo dela, já fica um pouquinho mais pesado. Então, é tenso essa parte. Faz sobre a bulimia, principalmente. Mas é importante essa parte. Mas depois disso, a gente conhece a mãe dela, que foi ela, né, no caso, estimulou, no caso, vomitar. Então, tem uma questão por trás sobre a história dela. Então, eu achei muito importante essa parte. Falar do Brink, a gente tem um pouquinho de texto sobre ele, que ele, no caso, sabia que ele está vivo e ele nunca tinha falado pro Luke. Porém, a própria universidade, né, sabia de tudo isso, deixou esse segredo para todo mundo, tanto para o Luke, tanto para os pais dele, principalmente sobre, né, principalmente. Então, a gente tem esse segredo rolando durante essa universidade toda, que faz parte dessa de segredos, que principalmente que faz experiências com pessoas que injeta posto V, né, no caso. Então é bem complicada essa parte, mas a série pega essa questão sobre o composto V ainda nessa série. E no caso, importante nessa parte. O ponto importante, né, que eu quero aqui comentar pra vocês, os episódios duram entre 40 a 60 minutos. Não é muito longo e nem muito curto. Então eu gostei muito por causa disso. A contagem de The Boys, que era 1 hora e pouquinho, eu achei muito longo. Mas essa série é bem lindinha e a história não fica enrolando. Então eu gostei muito que a história é tão ponto. Então eu gostei por causa disso. No terceiro episódio, a gente vê que alguma coisa iria acontecer entre o Wander e a Kate. Óbvio que isso não ia acontecer, mas aconteceu muito rápido. De personagem que a gente tem carisma. Ela tem aquelas suas dificuldades de entender o seu poder, né, no caso, mas ela é uma personagem X que a gente vai se apegar a ela. Mas é uma personagem razoável, então eu não curti tanto ela igual as outras pessoas, como o Wander, o George e a Mary e a Emma, né? A Emma pra mim é uma das melhores e principalmente o George, eu gostei muito dele principalmente, então eu gostei muito desses dois personagens até agora. O Wander até ok, a Kate tá lá embaixo e a Mary fica em segundo lugar. Mas a Emma e o George tá lá em cima, com certeza, que eu gostei muito dos dois. Pensando, né, no caso, nesse terceiro episódio, a gente vê que o Wander, né, no caso, fala a verdade para a Emma. Ele, né, no caso, pede ajuda para ela até ir até o céu e falar com ele, para tentar, né, no caso, tirar ele de lá. Porém, em últimos segundos, a gente vê que a relação entre ela e o Sé é muito engraçada. Porém, a gente vê que ela vai ser uma super heroína de verdade. É que ela tem essas questões sobre os poderes dela, mas ela com certeza vai ser uma das melhores heroínas da série. Então ela, com certeza, ela vai, no caso, sair dessa área dela, artística, para seguir na disciplina de ser super-herói. Então eu acredito que vai, no caso, acontecer isso.
Mas a série, né, nesse terceiro episódio, termina ela ainda lá embaixo, lutando. Então, a série, né, no caso, termina desse jeito. A única certeza que podemos ter agora... Esses primeiros episódios eu gostei muito. Os personagens, né, no caso, cativam muito. Tanto a Emma, tanto a Mary. Além da Mary ter seus problemas sobre auto se aceitar, né, no caso, mas ela é uma personagem boa, então eu gosto muito dela, mas vai demorar para eu, né, no caso, gostar muito dela. Mas eu tava com saudade de séries teens desse jeito, séries teens, principalmente de fantasia. Eu tava com saudade disso. Eu acho que eu vou gostar dos outros episódios, mas vamos ver, né, gente? Mas, por enquanto, é isso. Se vocês vão assistir essa série, comente aqui embaixo se vocês gostaram, ou se vocês, né, no caso, assistiram esses 3 primeiros episódios e se vocês gostaram ou não, comente aqui embaixo. Isso, se vocês gostaram desse análise, curte esse vídeo, não esquece se você gostei, nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então, um beijo, forte abraço, tchau!